Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carol e todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente neste dia gelado. Oi, tá gelado? Vai. Gelado. Cadê seu terno, berinjela, ô Rodrigo Bocardi? A berinjela foi para panela. Poxa, a gente merecia aquele look, né? Aqui no ponto final. A Vera escreveu mais cedo, fez esse pedido e tal, queria que eu desse meu jeito e adiasse o empréstimo do terno lá na Globo. Tal. Eu disse pra ela, eu falei, não, aquilo é meu. Tô usando ele pra comprar a Globo, aliás. Aquilo é ótimo. Terno, a coisa mais fashion que passou pela minha TL nas últimas semanas. Berinjela cansada. Muito elegante, muito elegante. Estamos com um delay pequeno aí com a Vera. Esperamos superar isso. Já peço desculpa qualquer interrupção aí desajeitada, mas é porque a gente tem uma diferencinha no som e aí pode ser que dê algum trabalho. Mas vamos tentar evitar isso e seguir adiante. Vera, vamos começar com o sumiço lá da CPI. Como é que é? Nem aí. Eu falei, nem aí, ponto final, não vou aparecer e beleza. Carlos Wizard. Olha aí, você já lembrou uma música que poderia também rolar, né? Tô nem aí, tô nem aí. Boa aí, tá certo. É verdade. Essa é boa também. É isso, Carlos Wizard ficou lá no exterior, onde ele está. Ele tinha pedido para depor por videoconferência, alegando que estava em compromisso no exterior. A CPI não concedeu a ele esse direito, então ele simplesmente não apareceu. Achou por bem não voltar ao Brasil para prestar o seu depoimento. Acontece, Bocardi, Carol, que uma testemunha numa comissão parlamentar de inquérito não pode se evadir, não pode se negar a prestar depoimento. Então, os senadores querem usar essa prerrogativa que eles têm de convocar as testemunhas para fazer uma condução coercitiva do empresário quando ele voltar ao Brasil. Não sei se isso vai ser tão efetivo. Os juristas com os quais eu conversei são meio dúbios, titubeantes em relação à efetividade dessa ideia. Alguns ministros do Supremo lembram que sim, que o ministro Gilmar Mendes propôs e o Supremo aprovou algumas restrições ao Instituto da Condução Coercitiva, mas um dos quais ele poderia ser aplicado é quando a pessoa recusa uma convocação. Então, diante de uma negativa, sim, caberia uma condução coercitiva. Outras pessoas, outros advogados e mesmo ministros dizem que não, que a possibilidade dele não comparecer estaria garantida pelo fato dele não estar no Brasil. Isso vai ficar para os próximos dias, a gente não sabe nem quando Carlos Wizard regressará e se a Justiça vai aprovar isso que a CPI quer pedir, que é a sua condução e também a apreensão do seu passaporte. O fato é que é o segundo dia seguido que a CPI leva meio um balão dos seus depoentes, né? Ontem o Witzel se levantou e foi embora, e hoje o outro simplesmente não apareceu. Esse tipo de coisa tem um risco de desmoralizar a investigação e de fazer com que qualquer um dos convocados ache por bem simplesmente não aparecer ou levantar quando for admoestado. Então, é o momento em que a CPI tem de impor a sua autoridade. Eu acho que cabe ao G7, que é o grupo ali diretivo, o grupo que dá as cartas na CPI, sentar, ver a estratégia, ver se é o momento de focar nesses documentos que são interessantes que eles estão recebendo e pensar, peneirar melhor esses depoimentos. Eu acho que é um momento de pôr a bola no chão e estudar, Bocardi. Agora, Vera, a CPI deu uma amornada aí na questão dos depoimentos, mas a gente entrou numa fase aí de documentos importantes que estão vindo à tona, né? Por exemplo, documentos que mostram a pressa do governo de fechar contrato e comprar aquela vacina indiana, a Covaxin, enquanto esnobava a Pfizer, a Covaxin que não tinha nem teste de fase 3.
Hoje, a Thaís Oliveira, nossa repórter em Brasília, também deu a informação de um telegrama encaminhado à CPI, desmentindo o ex-ministro Pazuello com relação ao COVAX Facility. Ele disse que não comprou mais porque a vacina era cara, custava cerca de $40, e o telegrama mostra que o preço final foi de pouco mais de $10. Então, desmente o que o ex-ministro falou na CPI. Tem alguns documentos importantes e vai ser uma tarefa hercúlea aí da comissão dar conta de analisar esse volume todo que está chegando, né? Exatamente por isso que eu acho que é o momento deles porem a bola no chão e abrirem mão de alguns depoimentos, Carol. Um depoimento que vai ser importante e do qual eles não podem abrir mão é a volta do Pazuello, justamente para ser confrontado com todas as mentiras, com todos esses documentos que não havia quando ele foi pela primeira vez. Então, esse é um depoimento essencial, primordial. Esses outros, por exemplo, o do auditor do TCU, que produziu aquele documento paralelo usado pelo Bolsonaro, talvez não seja importante, talvez não seja fundamental. Faz parte de um esforço aí da CPI de comprovar o negacionismo do presidente, de provar a existência de assessoramentos paralelos, algo que já está configurado com o que eles têm até agora. Então, para quê? O que vai... Ele já vai ser alvo de uma sindicância interna, já vai ser alvo de um inquérito da Polícia Federal. Então, está tudo mais ou menos certo, equacionado quanto a essa questão. Não cabe à CPI ficar esticando esse assunto. Muito mais proveitoso é fazer isso que você está dizendo, cotejar os documentos, a partir dos documentos que já vieram, pedir outros que sejam complementares e que vão na linha das investigações. Essas duas revelações a respeito das vacinas, elas são mais elementos, mais tijolinhos na construção daquele edifício que mostra um governo que estava francamente em contraposição à ideia de adquirir vacinas e adquirir vacinas rapidamente e em grande quantidade. Por quê? Porque investiram numa vacina indiana só para fazer um contraponto com as vacinas chinesas, então uma escolha ideológica boba, infantil, e uma vacina que ainda hoje não tem aprovação da Anvisa porque não tem toda essa documentação que é exigida. Da mesma maneira, você olha a tabela de tempo em que foi negociado até se fechar contrato, o Brasil fechou contrato primeiro com a Sputnik do que com a Pfizer. E quando você vê essa pressa em fechar contrato com vacinas que não tinham aprovação ainda, você joga por terra totalmente argumentos como o do Pazuello, de que não fechou com a Pfizer porque não tinha garantia jurídica e não tinha aprovação do órgão sanitário. Então, todos esses documentos são importantes para construir a argumentação da CPI. Mudando de assunto, vamos? Essa história da vacinação Bora. entre os mais jovens e também queixas de como é que fala, de efeito colateral. Isso aí é fato mesmo? O que você andou vendo? Porque tem muito disso, né? As pessoas ficam, efeito colateral. Tem muita falação com relação a isso. Aí, quando você aumenta o grupo também, pode ser que você aumente a falação em torno disso. Tem fato mesmo? Como é que é? Então, aí que tá, Rodrigo, a gente não vai saber quantificar por quê. E isso é importante, porque o Brasil não está fazendo um estudo a respeito de efeitos adversos, que é algo também muito recomendado, é algo que tem de ser feito em grandes campanhas de vacinação, sobretudo em pandemias de vírus novos. Conversei com especialistas hoje, uma delas a Denise Garrett, que muitas vezes já participou aqui com a gente, em emissoras de TV, dando um grande esclarecimento, ela que tem sido muito ativa na divulgação científica, e ela falou que incidência de efeitos adversos não leves, como está sendo aí reportado muito no Brasil, deveria ser fruto de investigação por parte do PNI, por parte do Ministério da Saúde, porque por enquanto o que tem são relatos anedóticos. Anedóticos nada tem a ver com piada nesse caso. Relato anedótico é como a ciência chama relatos que são caso a caso, são feitos boca a boca, mas não são tabelados, não são planilhados, não são colocados num estudo. Então, que o Brasil, o PNI, deveria acompanhar esses efeitos adversos que parecem ser, de acordo com essa impressão, que a gente não tem tabelado e não tem, maiores do que em outros países. Os países que estão usando, sobretudo, a AstraZeneca. Ela diz que não há, na Europa, que está vacinando muito com a AstraZeneca, tantos relatos de efeitos adversos, como febre, dor no corpo, calafrio,
Isso que muita gente, vocês também devem ter amigos e parentes que estão relatando, está sofrendo isso. E também esse inquérito, essa investigação seria importante, segundo ela, para verificar se a maior incidência desses efeitos é maior no público mais jovem, que é esse que está começando a entrar agora na fila da vacina. E se isso tem alguma razão de ser, se isso se explica de alguma maneira pela resposta imune, pelo fato da vacina gerar nos mais jovens uma maior resposta imune. Então, tudo isso deveria ser investigado, deveria ser alvo de um estudo do Ministério da Saúde que não está sendo feito, né? Como muitas outras coisas que não estão sendo feitas no Brasil. Você não sabe nem para quem reportar, né? Agora é importante salientar, né, Vera e Bocardi, que ter efeito colateral não quer dizer que a vacina tem algum problema na segurança. É normal uma vacina dar efeito colateral. A gente dá BCG em bebê, a vacina deixa uma cicatriz no braço, né? A gente não deixa de dar porque a vacina salva a vida. A gente fica vendo esse sommelier de vacina, não quero essa porque minha tia teve febre, meu vizinho, não sei o quê. Por favor, né? Pior é ter Covid. Ter febre aí 2 dias é o de menos, né? Não, e convenhamos, né? O mais natural é o relato da reação. É o relato do efeito colateral. Isso é o mais natural. Ninguém fica, eu não tive nada, eu não tive nada, eu não tive nada. A pessoa fala, eu tive. Você parte do princípio que você não tem nada. Então, assim, esse relato é o mais natural que vai existir. Queria só pontuar Por aqui... isso que a gente precisava colocar e classificar para ter uma incidência, porque aí pode chegar justamente à conclusão de que é ínfimo na população e que está dentro da média do restante do mundo e tal. Para isso, o Brasil precisaria produzir esses dados, né? Ela falou aqui os dados que deveriam ser coletados. Incidência por faixa etária, por sexo, por lote de vacina, por região do país. Tudo isso tinha de ser planilhado para fornecer justamente esse estudo que a gente não está fazendo, né? E também ver se realmente existe alguma diferença pelo fato de ser no Brasil ou no hemisfério sul, tal, o nosso tamanho aqui no Brasil, né? Eu deixei de ouvir o Rodrigo. Oi? Deixou de me ouvir? Você está me ouvindo, Vera? Voltei a ouvir agora, pode falar. Não, estava dizendo, não, e também ver se é um caso de uma particularidade, se existir no Brasil que um público-alvo diferente daquele do hemisfério norte, quer dizer, é algo muito distante, assim, para você ter qualquer certeza de se realmente é algo que não traz benefício ou que traz um pouco de malefício, né? Queria constar aqui só hoje, que tem muito a ver com esse assunto da vacina, e aí para a gente ter mais uma noção clara do escândalo criminoso do que foi até aqui. Hoje a gente perdeu lá na TV Globo o Antônio Alves Gomes, Toninho Asa, conhecido como Toninho Asa, editor de imagens, já há um bom tempo na Globo. E lembro, enfim, nos nossos encontros, ele estava ultimamente trabalhando no Jornal da Globo e, claro que uma boa parte aí, home office e tal, 59 anos, uma parte só do período, às vezes ficava, tal, porque muita gente começou a trabalhar dessa forma, mas nem era obrigatoriedade de estar, super saudável. E nos momentos que estive ali no Jornal da Globo recentemente, quer dizer, muito tempo, a gente se conhece, mas estive lá com ele e de um sorriso largo e um cara... Tá lá sempre, tô lá no parque, lá no bairro da Saúde, onde ele costumava correr, ali caminhava naquele parque que tem ao lado ali na Imigrantes, do lado do zoológico e tal. Enfim, um cara bem, atleta, fazia seus exercícios e tudo mais e tal. 59 anos. Foi internado no dia 4/6, no dia 4 desse mês. Chegou a ser entubado, teve uma melhora e repentinamente se foi. Hoje. 59 anos. Diga pra mim, quando começou a vacina... Quando começou a vacinação de 59 anos aqui em São Paulo, na capital? Começou na segunda-feira com antecipação. O governo do estado anunciou 59 anos para todo o estado para terça-feira, 59 anos. E São Paulo ainda nem teve a chance dos 59 porque foi tudo diluído, né? Foi tudo desmembrado. Então, percebe? É na margem da vida, na margem da morte, na beira, no fio da faca. Então, quando diz, não, a gente não atrasou, a gente está falando de meses, mas um dia que atrasa é uma vida que vai. A gente está falando de um dia, 2 dias, uma semana, se essa vacina tivesse aí, para quem tinha 59 anos, esse não teria ido. Sem comorbidade. Muito triste. É muito triste. Cada dia faz diferença, né, gente? Então, quando a gente fala aqui que cada dia é isso, Carol, quando a gente fala aqui não que cada dia faz diferença, que a gente fica muitas vezes discutindo, lá em agosto deveria, tal, então, mas é um mês, até o final do ano chega, tal. Essa é a maior prova do caso dele de que cada dia muda. 59 anos. Dureza.
Triste demais. Vão se vacinar, gente. Eu fico passada com esses relatos de gente. Não fui porque tô com medo do efeito colateral. Não quero essa vacina, vou esperar aquela outra chegar no posto. Vacina boa é a que tá no braço da gente, né? Estamos ansiosas, né, Vera Magalhães? Queremos um pouquinho de vacina. E essa coisa do efeito colateral é sempre bom lembrar, gente. O efeito colateral mostra o seu corpo respondendo à vacina. Então, ele é um sinal ali de que o seu corpo recebeu a vacina e ele está trabalhando para produzir os anticorpos que ele vai precisar, caso ele tenha contato de fato com o vírus, porque vacina é vírus inativado. Então, efeito colateral não é um bicho de 7 cabeças, não. E o efeito que a gente está falando é febre em alguns casos, dor no corpo em outros, alguns relatos de diarreia, não é nada incapacitante, não. E assim, né, diz aqui na mensagem, tá ouvindo a gente, acompanhando o papo, Laudelino Bastos, 48 DDD, se não me engano, ali região do Sul, né, Santa Catarina. Sul, Eu tenho 60 anos, já tomei várias vacinas ao longo da minha vida. Nunca fui questionado sobre efeitos colaterais. Exato. Então, assim, e nunca soube a marca da vacina também. Não, é isso. A gente falava lá atrás, eu falei muito sobre isso, essa disputa das marcas. A gente tomou vacina a vida inteira, a gente não soube a marca. Agora, nesse momento, a gente fica discutindo marca e fala do efeito colateral. Poxa. Tudo isso é efeito de uma campanha anti-vacinação, com muita desinformação, autorizada pelo presidente da República, por grandes altas autoridades do Estado, por empresários, por deputados federais. Então, isso tudo tem um preço, né? Isso vai se disseminando, vai criando aí ondas de desinformação que atingem pessoas das mais diferentes classes sociais em todo o país, de diferentes idades, até médicos. Eu tenho relatos de amigos que têm amigos médicos que estão dizendo que não vão se vacinar, médicos que estão na linha de frente. Então, é um efeito deletério dessa grande campanha de desinformação que a gente teve de suportar ainda na pandemia, além de todas as mortes, além de todo o sofrimento, da perda de colegas, de amigos, a gente fica sendo bombardeado com informações enganosas. Vera, voltando aqui para a política, nosso fio condutor, tem atos contra o governo Bolsonaro previstos aí para sábado. Com o avanço da vacinação, será que isso deve engrossar a fileira de quem está disposto a ir para a rua? Eu acho que não, Carol. Existe um temor aí entre vários organizadores desse ato, entre centrais sindicais, partidos políticos de oposição e movimentos sociais, pelo fato dele estar sendo realizado menos de um mês depois daquele primeiro ato do dia 29 de maio. Acham que é pouco tempo para que as pessoas voltem à rua para fazer manifestações parecidas. Então, o risco de que ele seja equivalente ou um pouco menor que os primeiros atos é algo que passa pela cabeça dos organizadores. E também pelo fato de que, justamente com atraso, como disse o Bocardi, muitos estados retomaram agora a vacinação intensiva, vacinação por idades, em idades que têm uma grande faixa de pessoas. São Paulo, por exemplo, a capital, oficialmente vai abrir nas UBSs, nos postos de saúde, para quem tem mais de 50 neste sábado, justamente, que é o dia da manifestação, o dia previsto para a manifestação. Então, tem um certo cuidado aí, tanto que eles vão fazer amanhã, as centrais sindicais farão amanhã, uma espécie de um grito de guerra ali, um chamamento, um esquenta para o ato do sábado, porque acham que está muito dispersa a mobilização para essa manifestação, querem fazer ali um chamado para que as pessoas compareçam, etc., usando o fato de que a gente está aí à beira de ter 500 mil mortos, um marco tenebroso, sombrio da pandemia, e tentar chamar as pessoas para comparecerem aos atos, mas existe uma preocupação com a magnitude desses eventos no sábado. Músicas já? Não, tá cedo. Tá faltando mais um tema aqui que a Vera tinha sugerido e queria falar. Ou eu não me enganei? Não, acho que é isso. Acho que é importante a gente falar de uma coisa que eu não sugeri no nosso briefing, Bocardi, Carol, mas que eu vi que a Carol tratou no Repórter CBN, que é a MP da Eletrobras, isso, né? Está sendo votada agora no Senado. É um projeto super polêmico, está sendo aprovado, o governo está tendo êxito em aprovar, aprovou o texto base até agora. É uma MP que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Ela não é a privatização da Eletrobras em si, que não pode ser feita por medida provisória
tem que ser feita por PEC, etc. Mas ela abre alguns caminhos para se votar. E existe uma grande crítica entre os oposicionistas. A senadora Simone Tebet, por exemplo, é uma voz bem ali importante nesse sentido, de que a MP vai abrir um caminho para o aumento do preço da energia elétrica no momento em que esse já é um dos principais itens da inflação descontrolada que a gente tem no Brasil, né? Então, o que ela está dizendo é que vai aumentar o preço da tarifa e também que o governo está aproveitando essa MP para enfiar um monte de jabutis e um monte de coisas que significam mais aumento no bolso, na conta das pessoas. Então, é um projeto que merece mais atenção e que vai voltar à Câmara, né? Só para variar, né? Claro que Só sempre variar. bate lá. Aí tem uma coisa que eu lembrei agora que eu queria te ouvir. A gente não falou sobre isso ontem, mas como você está sempre ligado em tudo, a história da improbidade administrativa foi aprovada na Câmara. É claro, quando você fala aprovar, você fala, não, certamente não é para endurecer, é para amolecer e facilitar a vida de quem está lá. Essa era uma plataforma de campanha, né, do Arthur Lira. Ele fez campanha para a presidência da Câmara já dizendo que iria mexer nessa proposta e tendo o apoio de vários partidos para isso. Então, era pule de 10, como se diz, que iria ser aprovada. É algo que se tentou antes, lá atrás, com o Eduardo Cunha, se esboçou um projeto para mexer na lei de improbidade. A justificativa é sempre enobrecedora, né, Bocardi? Muitos gestores públicos ficam ali inviabilizados porque sofrem processos, servidores públicos que nem são políticos, etc., etc., mas a gente sabe qual é o endereço de medidas como essa, né? Livrar a barra de políticos, de prefeitos, de ministros, secretários, etc., etc., Então, era algo que o Arthur Lira já tinha prometido na campanha dele e que agora ele conseguiu levar a cabo. Ele, inclusive, né, tem acusação por improbidade administrativa de alguns milhões. Ele tem vários tipos de processos, né? Ele quase preenche a cartela do bingo inteira de processos e de acusações. Então, é isso. Quem votou são os potenciais beneficiários do afrouxamento da lei. E ela vem numa esteira, né, de várias propostas que têm como objetivo final a questão da impunidade, né? Aquela questão do abuso de autoridade, que nada mais era do que um afrouxamento aí também das punições, a lei de abuso de autoridade e tantas outras, né? Tantas outras. Agora sim, então, a música ficou qual? Ficou... Matheus Luque escolheu aí a música do Chá de Sumiço, né? Então, Chá de Sumiço para Covid, Chá de Sumiço, tô nem aí, vamos ver qual que é, vai. Já tem dono de balada reclamando que eu sumi e a galera tá com saudade de mim. Tomei chá de sumiço da farra, as amizades vida torta eu abandonei. Agora é só rolezinho de mãos dadas, lovezinho em casa, já barulhei demais que tem. Tomei chá de sumiço da farra, as amizades vida Coloco essas músicas, eu começo a ver os personagens dançando. Eu Carlos Wizard dançando essa música, me imagina. Ou cantando, né? Maiara e Maraísa, eu quietei. Ai, nós também, viu? Olha lá, CPI. Ele quietou lá fora do país, vai ficar quietado lá. Ele tá nem aí, né? É Fernando e Alessandro com participação de Maiara e Maraísa. Agora eu descobri quem é. Essa é Kelly Key? É isso? Tô nem aí, a Kelly Key? Essa é... Não? Como era o nome dessa cantora? Luca? Luca, isso. É isso aí. Salvou o Bocardi, eu esqueci completamente. Viva a Voz também é cultura musical, pessoal. Vera, obrigado, Vera. Mais uma boa noite pra você, gente. Vera. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, Valeu. Vera. 6 horas e 27 minutos, a gente vai pro intervalo.